Olá a todos e todas, eu sou Amanda Marchioretto, eu sou professora de Sociologia, sou psicopedagoga, sou mãe do Leonardo, uma criança incrível, de 9 anos de idade, esperta, carinhosa, uma criança maravilhosa. E dentre todas as características que ele também é TEA, ele tem o transtorno do espectro autista. Para quem me assiste agora, eu sou uma mulher branca, com o cabelo pintado de vermelho, uso uma blusa com tons de azul claro e escuro. Atrás de mim nós temos prateleiras com livros e alguns objetos de decoração. Eu venho aqui hoje tratar de um tema que eu espero que não seja tarde demais, porque eu tive semanas muito agitadas, mas essa coisa ficou batendo na minha cabeça, assistindo vários vídeos de ambos os lados, conversando com colegas e principalmente escutando os colegas, até por falta de tempo de opinar pro assunto, mas aqui dentro da minha cabeça construindo o que eu acho sobre isso. Então, se você está assistindo esse vídeo agora, seja meu amigo que tenha filhos, né, com alguma deficiência ou que não tenha, mas que acaba me conhecendo ou queira passar esse vídeo para as outras pessoas, por favor, porque eu acho que esse tema é importante e urgente, porque o decreto que eu vou falar, ele está em votação hoje no Congresso Nacional, que é o decreto 10.502 da Política Nacional de Educação Especial, Equitativa e aprendizado ao longo da vida. É uma coisa que me assusta muito, né? E eu queria falar primeiro para vocês da minha experiência com a inclusão. Como eu falei para vocês, eu sou psicopedagoga e sou professora. Concomitante a ser professora de sociologia, eu dei muita aula de história e geografia, sempre tentando buscar, né, o melhor aprendizado para os meus alunos, que não era só no entendimento das disciplinas, mas também em relação à aprendizagem. Foi assim que eu cheguei à psicopedagogia, como professora, tentando me especializar diante de algumas situações, de características de alunos que chegavam com dificuldades de aprendizado ou até com algum diagnóstico mesmo fechado a respeito da sua diferença em relação à vida e ao entorno e também, claro, ao aprendizado. Esse assunto para mim ele é muito sério, né? Ele me remeteu a tantos avanços, assim, tanto que eu comecei a dar aula em 2003, né? E tive essa experiência como professora em busca de uma formação melhor para os alunos com dificuldade, né? Sejam eles com algum diagnóstico ou não. E vi, né, nessa minha experiência aí de 2003 até hoje, uma grande evolução das políticas de educação inclusiva no Brasil. Vi isso antes de ser mãe, vivi isso sendo professora. Hoje eu recebi um vídeo da minha madrinha sobre a Fundação Bradesco, uma escola que eu estudei. O vídeo é só alguém entrando e mostrando a fundação. E a fundação está igualzinha quando eu estudei lá nos anos 90. Detalhe, igualzinha não. Ela tem chão tátil e o elevador. Ou seja, já é uma escola que adaptou da época que eu estudei lá para a educação inclusiva, né? Pensando nas possibilidades das pessoas, da diferença das pessoas, adequando arquitetonicamente aquele lugar. O quanto realmente a fundação é inclusiva, eu não sei. Né? Não tenho essa experiência de lá, não tenho nenhuma narrativa, nenhuma informação de lá. Mas olha a diferença de quando eu estudei, de quando eu dei aula, né? Não lá, mas em outras escolas particulares e públicas, para hoje. As escolas tiveram, né, que se adequar. Uma outra experiência que eu tenho importante da inclusão é que uma vez com meu filho, ele é autista moderado, para quem não conhece, ele não fala, e ele tem uma questão de oposição muito grande às regras, né? O entendimento da regra às vezes é muito rígido para ele, ou às vezes a gente quer explicar alguma regra, a gente não consegue, se não faz sentido para ele não vai se opor, né? E às vezes se opõe com grito, às vezes se opõe chorando, fazendo birra, enfim. E é uma criança grandinha, né? Como eu disse, 9 anos. O ano retrasado nós estávamos num hotel fazenda com um toboágua e ele estava lá brincando sozinho, porque todas as crianças estavam com os monitores e ele não ficava com os monitores, ficou com a gente na piscina e ele começou a andar pelo escorregador. Quando as crianças chegaram, encontraram aquela criança que fazia o contrário. E aí eu fui lá tirar ele de lá, eu tava próximo, falei, Léo, agora você vai ter que descer, né, porque as crianças vão querer brincar aí. E ele, não. Aí uma criança lá de cima, ô tia, que ele é seu? Aí eu falei, é meu filho, por que ele não te obedece? Aí eu falei, ai caramba, o que eu vou falar pra essa criança agora, né? Eu peguei na guerra real, falei assim, sabe o que é? É que o Léo, ele é autista, né? E os autistas nem sempre entendem as regras das brincadeiras, não conseguem brincar
junto. Então eu tô explicando pra ele que agora vocês têm que sair, porque vocês não estavam aqui. Antes ele tava brincando dessa maneira. Daí um outro olhou assim pra mim e falou assim: ah, tudo bem, na minha escola tem um assim. E rapidamente eles se organizaram e esperavam o Léo sair e ficavam lá, olhando lá de baixo. Ele já saiu, pode descer. Então as crianças se organizam. É uma outra geração, é uma coisa fantástica, né? E quando eu falo pra vocês da importância da inclusão, não é só para o meu filho aprender, não é só porque eu vou ter o meu filho dentro de uma escola aprendendo a ler, escrever e fazer as coisas, mas é também para as outras crianças, é também para a próxima geração que virá mais inclusiva. Veja, olha, tudo bem, eu tenho um assim na minha escola. É um outro olhar que está sendo formado pela inclusão em pouquíssimo tempo, porque a Lei Brasileira de Inclusão ela é de 2015. E uma coisa que eu queria falar, né, que esse decreto da 10.502, que é da Política Nacional de Educação Especial, Equitativa e Aprendizado ao Longo da Vida. Esse decreto ele está falando tanto de uma educação especial quanto de educação inclusiva. Isso foi o que me pegou bastante, porque muitos nos quais eu ouvi aí durante a semana falam assim, é a volta da educação especial. Gente, não é volta da educação especial. A educação especial sempre existiu, né? E ela continua existindo hoje, mesmo com a questão da educação inclusiva. Eu falo isso com muita propriedade, porque quando nós ficamos sabendo do diagnóstico do Léo, e eu tendo que trabalhar, e sendo tudo muito caro, as terapias, o Léo ficou em uma instituição que ela é particular, ela tem a matrícula tanto de clínica quanto de escola especial, né? Hoje até tem a questão de uma escola regular, mas com especialização em autismo. E maravilhosa, né? O Léo sempre fez a inclusão. Ele estava lá e cá, né? Lá matriculado com as terapias, terapia ocupacional, terapia, até uma questão pedagógica mesmo que fazia, cognitiva, né? Com o método Teach. E um lugar maravilhoso, que eu não tenho, assim, receio, se um dia meu filho precisar, colocar ele lá de novo, se eu conseguir pagar, claro, porque é uma escola particular cara, né? E é uma coisa que eu conversava muito com a dona, converso com a amiga dela hoje, né? E ela me diz, né, assim, Amanda, eu tenho uma questão que não, até com a questão dessa associação com o governo, que eu tenho aqui profissionais com pós-graduação, formados, todos eles são formados, todos eles têm pós-graduação, especialização na pedagogia, 2 graduações, né, psicologia, pedagogia. Então tem muito profissional aqui, eu não posso de repente pegar lá R$700 que o governo me repassa e redistribuir com a qualidade que eu tenho aqui. Então existe sim educação especial, existe sim uma problemática com o que é repassado do governo para essas instituições e uma série de outras implicações que existe para quem é particular querer se associar ao governo, né? Então essas coisas precisam ser resolvidas, até porque a gente tem que ter a opção, né? Uma outra coisa que me chamou muita atenção aí nesses discursos do decreto foi o posicionamento de alguns grupos que fala sobre a questão de educação com evidência científica, né, que significa aí a comportamental, que é o ABA. Meu filho faz tratamento hoje com isso, faz terapias ABA. Eu acredito, eu escolhi, né, sempre assim, eu tentei esse caminho, primeiro com Teach, que não é ABA, mas é um derivado, e né, vem de uma metodologia, né, uma ciência como é o ABA, e em outros momentos, além do Teach, fazendo terapias ABA, hoje ele está aí, né, com ABA, com integração sensorial e outras atividades. Mas a escola nega a ABA. Só que não tem nenhum lugar desse decreto que diz que vai ter que ter atividades nessas salas, nessas escolas especiais, com evidência científica. Então, é um erro. Da onde foi tirado isso? Porque as pessoas foram lá e conversaram com o governo? Com esse governo? Porque você não conversou com o Estado, você conversou com o governo. Porque no momento histórico que nós estamos vivendo, desculpa, gente, é muita inocência achar que você está conversando com o Estado. Porque, né, eu como socióloga, né, e tenho uma especialização em ciência política, que a gente pode dizer o que é bem, o que é o Estado, o que é um governo. Você indo lá hoje com esse perfil de governo, você está conversando diretamente com ele. Porque até pouco tempo atrás, esse mesmo governo que aí está
estava aprovando um decreto que, graças ao Congresso Nacional, aos políticos, né, do Legislativo, que não passou, né, a retirada do Fundeb, que é o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação Básica, que garante, assim, a nossa educação não está boa, a inclusão não está boa, mas ela ainda tem esse dinheiro do Fundeb. Quem é de APM da escola, quem é de escola pública, que sabe o que é uma PM de escola, quem é de conselho de escola, pais, funcionários, alunos, sabe do que eu estou falando. Sabe de quanto que esse dinheiro é investido e vem para a melhoria da escola. Não é um todo, a gente não consegue tudo, mas a gente consegue com empate. O que seria, então, de uma coisa que já está ruim, se não tivesse esse investimento? Agora pensa, da onde vai vir esse dinheiro todo que esse decreto propõe em mudanças para uma educação especial? Me chama um pouco a atenção, principalmente, né, porque eu acho que você tem que fazer um decreto de regulamentação das escolas especiais, ok, eu acho que precisa mesmo, elas precisam de investimentos, muitas escolas para que não virem depósitos de crianças, para que tenham profissionais. Eu fui atrás do governo e ele me encaminhou para uma escola. Quando eu fui ver a escola, eu não quis colocar meu filho lá, né? Eu falei assim, eu vou trabalhar, dou um jeito, gasto mais um pouco, mas ele vai ficar na escola particular especializada como clínica e na escola pública, matriculado regularmente na escola pública. E é uma luta, como eu falei, na escola pública, para que as pessoas aceitem e ele faça a terapia comportamental. Isso eu sei, isso eu sinto falta. Então eu sou a favor de que os pais tenham escolha, sim. Mas o que acontece nos CAPs, nos tratamentos, não tô nem falando da escola, é que lá a gente não tem a escolha de aba. Não é que as pessoas estão querendo enfiar a aba a qualquer custo como melhor prática, mesmo que as evidências científicas falam que a aba é a melhor prática. Mas se você achar outra, se você achar isso, se você achar aquilo, se você quiser procurar outra, isso existe. Você pode procurar outra. Agora, se você quiser procurar aba no sistema público, bem, aqui em São Paulo, eu quero que você me fale aonde, né? Ou no Brasil, aí afora. Porque o que a gente vê são as clínicas abas tendo que viajar para atender famílias em outros lugares do estado, em outros lugares, até em outros estados, porque não tem essa terapia lá. Então fica uma coisa assim, que só tem quem pode pagar. Isso não pode acontecer. Todos têm que ter o mesmo direito. Mas não é dessa maneira, não é desse decreto. Não é nesse decreto que está falando que isso vai ser resolvido. E pior, porque eu, quando cheguei na escola, meu filho com 3 anos e que teve uma situação lá, eu ouvi de uma professora que meu filho sentia falta de mim, que ele era muito pequenininho ainda, já tinha 3 anos, tinha acabado de receber o diagnóstico, eu tinha saído da escolinha regular particular, o dinheiro de lá eu coloquei investimento em terapia e ele foi para a escola pública. E lá na escola pública me falaram, ele sente muito sua falta, por que você não fica com ele em casa? Só que ficar com ele em casa é parar de trabalhar, né? É parar de toda aquela minha formação, de todo o sonho de ser quem eu sou, só para cuidar do meu filho. Eu não estou disposta a isso e tiro o chapéu para as mães que têm filhos com ou sem deficiência que fazem isso, mas que fazem isso porque querem fazer isso. Fazem isso porque é uma opção, a maternidade te leva a fazer isso. Eu sou feliz sendo professora e sendo mãe, sendo psicopedagoga e sendo mãe. Eu não quero uma coisa ou outra, eu não quero ter que optar, eu quero conseguir fazer os dois e eu dou conta de fazer os dois. Mas lá na cabeça da professora, ele vai sentir muito sua falta, fica com você mais um pouquinho em casa. Eu tenho 21 alunos mais seu filho aqui, mais seu filho. São essas falas que a gente ouve, sendo que a inclusão é obrigatória. Agora imagina se não for. Quanto de nós não vai ouvir isso? Olha, vai então lá para aquela instituição, porque lá eles são preparados para ter o seu filho aqui. Ele tem 3 anos, ele não desfraudou ainda, né? Então, leva ele pra lá, ele desfralda lá, depois ele vem pra cá. Aí quando ele voltar aqui, o que vai acontecer? Ele não vai estar de acordo com o desenvolvimento de alguma faixa etária da criança, então volta pra ele pra lá de novo. Ou pior ainda, que é o artigo 7, no parágrafo lá no ponto 8, classes especializadas. Ele fala em classes especializadas, em escolas especializadas no 10 e no 11, escola polo de atendimento educacional especializado. Gente, polo? Então, quer dizer, você vai ter as escolas especializadas e você tem um polo, um plus a mais ali, de atendimento especializado. E mais, 12. Materiais didáticos pedagógicos adequados e acessíveis ao público-alvo das políticas nacionais de educação especial.
Então, assim, eu já me incomodo com a questão de público-alvo da educação inclusiva. Porque meu filho não é público-alvo. Meu filho não é público. Meu filho é uma criança, ele é um estudante, tanto quanto os outros são ali. Tá no direito dele, ele não tem que ser alvo. Aí, agora, ele vai ser público-alvo da educação especial? Opa! E essa classe especial aqui, o que é? Aquela classe em que você vai colocar as crianças separado? É isso? Coloca as crianças separadas ali, de acordo com as deficiências delas? Ou vai misturar todas as deficiências juntos? Vai trabalhar a criança que tem uma deficiência física e com um pequeno atraso intelectual ali, da mesma criança que tem um autismo severo? Você acha que é um ambiente adequado para que todo mundo se desenvolva? Ou é lá na sala de aula? Ou é em momentos na sala de recursos? Ou ainda que é o que eu acredito, que a escola se abra um pouco mais, principalmente aqui na cidade de São Paulo, com as questões terapêuticas de cada criança. Porque o autista ele tem uma questão de integração sensorial muito forte. Então, se a terapeuta ocupacional não for até a escola, não conhecer os espaços, não conversar com a escola, não observar ele ali no dia a dia, ninguém fechar a porta para os terapeutas não estão querendo tomar o território da escola, o saber da professora, o saber da escola. Tem que parar com esse discurso. Eu ouvi isso esses dias de uma funcionária, de uma servidora pública, que está servidora pública na Secretaria Municipal de Educação, né, numa conversa com os pais, dessa questão de os saberes do psicólogo, de outras terapias invadir o território da escola. Não está invadindo nada. Está ajudando, tem que pensar na colaboração, na ponte, no que essas informações podem contribuir para aquela criança, para que aquele professor consiga acessá-lo, para que as outras crianças possam acessá-lo também. Então, assim, o conhecimento ele tem que estar circulando, não pensado em território. Hoje eu peço muito assim, a importância da inclusão, e eu acho que a gente está começando só. Como eu falei, a Lei Brasileira de Inclusão é de 2015. A lei específica de autismo, porque antes disso o autismo nem era considerado uma deficiência, não era nada, não tinha lei nenhuma que protegesse os deficientes, ela é de 2011. Veja, meu filho nasceu em 2011. Não sabia que ele era autista, mas no nascimento dele tinha uma lei que futuramente vai o proteger. Quando ele entra pra escola, ele entra o bebê, mas quando vem essa situação da inclusão, a lei estava lá protegendo ele, nos protegendo da nossa escolha, de ficar na escola, de eu não ter que abandonar o meu trabalho, a minha renda, a minha vida, só para cuidar dele. Eu consigo cuidar dele e trabalhar como todas as outras mulheres, com os problemas do machismo na sociedade, de dupla jornada, mas é isso que eu quero hoje. Eu escolho. Eu quero ter opção. E há muitas mães também. Se é para eu escolher ficar em casa, que seja uma escolha. Não porque a sociedade falou, olha, seu filho é deficiente, fique em casa para cuidar dele. É um assunto que mexe muito comigo, mas é importantíssimo que a gente saiba que esse decreto tá vindo. E eu acho muito importante a gente conversar com o Estado, seja quem esteja lá no poder. Se precisar, eu vou. Assim como eu já fui em audiências públicas de pessoas com quem eu nem me familiarizo politicamente, mas que ia discutir questões de políticas públicas para autismo, eu estava presente. Porque é um interesse meu. Agora, pensar que de tudo que a gente conquistou até aqui em pouco tempo, de 2015 para 2020, na questão das leis para o autismo de 2011 até hoje, a lei tá aí. A gente precisa lutar para sair do papel. Como nós vamos fazer isso? Não é criando mais um decreto cheio de leis, um decreto cheio de armadilhas, porque não fala nada como ele será. Tem uma parte aqui dele, no artigo, na questão das diretrizes, eu vou ler para vocês, que diz assim: são diretrizes para a implantação da Política Nacional de Educação Especial. 1. Oferecer atendimento educacional especializado de qualidade em classes e escolas regulares inclusivas. Percebe que até a linguagem mudou? Classes e escolas regulares inclusivas. Então você vai ter dentro da escola regular inclusiva classes. E vai ter escola regular não inclusiva. A gente sabe que tem. A gente sabe que isso existe. Eu acompanhei um caso de uma mãe, uma colega, que ela foi em 9 escolas particulares. 9. Essas que ela foi. Porque teve uma que eu fui perguntar por ela. E aí não tinha também vaga naquela turma. Não tinha vaga. Se ela que é autista, não tem vaga.
E as outras 9, já aconteceu isso comigo também. Eu fui visitar uma escola, e aí eu tava já dentro da escola vendo a primeira série, como é que era. Quando eu falei que meu filho era especial, então espera um pouquinho, eu vou levar você pra conversar com a coordenadora. E me levou pra conversar com a coordenadora, e a coordenadora falou lá uma série de coisas, que já tinha uma criança matriculada ali naquela sala, que eles não tinham uma outra sala pra colocar o meu filho, que eu tinha que pensar bem, não sei o que. E aí você, diante de uma situação dessa, fala assim, não, eu vou colocar ele sim, vou forçar vocês a... Não, se o seu filho não é bem quisto num lugar, né, você fala, bom, por que eu vou pagar ainda pra saber que aqui eu vou ter dor de cabeça? Então você fica procurando até achar alguém que aceita. Geralmente, quem aceita, essa minha colega das 9, quem aceitou sem questionar nada, foi a escola pública. Então, gente, é muito importante que a gente faça essa reflexão. Nem tô falando aqui mais para quem tem os filhos com deficiência, o quanto a gente tem que lutar para que a inclusão dê certo, para que ela continue avançando. E quem quiser as escolas especiais, a gente precisa também lutar, mas de uma outra forma, para que regulamente, para que dê... Qual é o problema da escola especial? Vocês sabem. O da inclusão eu sei. Mas eu tô aqui pra lutar, pra crescer. Junto com a diretora da escola do meu filho, que eu tenho certeza. Junto com a professora do meu filho, que eu tenho certeza. Dessa professora, das outras professoras. Até das escolas que eu tive problema. Eu tenho certeza que são pessoas que querem a inclusão. Que querem melhorar. Diante de todos os problemas que geralmente vêm de financiamento, de dinheiro, de uma série de coisas estruturais. Mas não da vontade das pessoas de quererem fazer que aconteça. A maioria quer. Eu sinto isso. Da onde eu venho, eu sinto isso. Agora, da escola especial, que se querem tanto, que melhore, que tenha mais, vamos discutir isso lá. Sem falar da inclusão aqui. Sem querer colocar a escola como espaço especial. Porque alguém acha mesmo que no Brasil, com essa realidade que nós temos hoje, esse país que mata mais mulheres, que mata mais pessoas por transfobia, que mata jovens negros, pobres, vai estar preocupado com uma sala especial? Ou a gente de novo tá colocando no canto, fazendo uma segregação? E não dá pra acreditar que a gente tá chegando nisso. Não dá. Eu não vou querer. Eu não vou admitir isso. Mesmo que esse decreto seja passado, né? Eu quero apoio. Mas eu quero principalmente que esse decreto não passe. Que abra lá uma luz em cima dos nossos políticos e que eles falem, não. Assim não. Vamos discutir isso aqui direito.